Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Praça Financeira. O acesso ao crédito e ao financiamento, o conceito de investimento direto estrangeiro, programas de atração e também promoção da atividade económica são alguns dos temas que vamos conhecer neste programa de hoje. Mas antes vamos ficar com as notícias. No mês de abril de 2015, a taxa de variação homóloga registada pelo Índice do Preço do Consumidor foi de 0,3%, enquanto que a inflação homóloga aumentou 0,5 pontos percentuais. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, no mês de abril de 2015, a taxa de variação homóloga registada pelo Índice do Preço do Consumidor foi de 0,3%, aumentando 0,5 pontos percentuais face ao valor registrado em dezembro último, ou seja, houve um aumento do preço dos produtos. A variação mensal observada entre março e abril de 2015 foi de menos 0,3%, valor superior em 0,1 pontos percentuais ao registrado no mês anterior. A variação média dos últimos 12 meses situou-se em menos 0,3%, valor superior em 0,1 pontos percentuais ao registrado no mês anterior. A nível regional, registrou-se variação mensal negativa em Santiago, menos 0,1%, e São Vicente, menos 0,9%, enquanto em Santo Antão o valor foi positivo, mais 0,1%. As principais subidas de preços registradas pelo Índice do Preço do Consumidor observaram-se nos seguintes grupos: combustíveis e lubrificantes, gás e combustíveis e líquidos, grandes aparelhos domésticos e elétricos. As principais descidas de preços ocorreram nos seguintes subgrupos: eletricidade, abastecimento de água, produtos hortícolas, inclui batata e outros tubérculos, serviços de salões de cabeleireiros e de outros estabelecimentos de cuidados pessoais. A variação homóloga compara o nível do índice entre o mês corrente e o mês do ano anterior. As trocas comerciais entre a China e os países da língua portuguesa caíram 25,36%, isto nos primeiros 3 meses de 2014, atingindo um valor de 19,12 mil milhões de euros. De acordo com os dados dos serviços de alfândega da China, divulgados pelo Secretariado Permanente do Fórum Macau, a China comprou aos países de língua portuguesa bens avaliados em 9,77 mil milhões de euros, menos 42,25%, e vendeu produtos no valor de 9,33 mil milhões de euros, mais 7,59% em termos anuais. O Brasil manteve-se como o principal parceiro econômico da China, com o volume das trocas comerciais bilaterais a atingir-se 12,104 mil milhões de euros até março, menos 20,91% do que o período homólogo. As exportações da China para o Brasil atingiram 7,8 mil milhões de euros, traduzindo-se um aumento de 0,27%, enquanto as importações totalizaram-se 5,55 mil milhões de euros, caindo 37,67%. Já Angola, o segundo parceiro chinês no universo da lusofonia, as trocas comerciais caíram 40,34% para um total atingindo um valor de 4,99 milhões de euros até março. Pequim vendeu a Luanda produtos avaliados em 1,40 mil milhões de dólares, mais 54,16% face aos primeiros 3 meses de 2014, e comprou mercadorias avaliadas em 4,28 mil milhões de dólares, ou seja, menos de metade comparativamente ao igual período do ano passado. Já Portugal, terceiro parceiro da China no universo lusófono, o comércio bilateral elevou-se a 914,6 milhões de euros, mais 10,3%. Numa balança comercial favorável a Pequim, que vendeu a Lisboa bens avaliados em 599,5 milhões de euros, mais de 11,69%, e comprou produtos avaliados em 323 milhões de euros, isto é, mais 8,70% em termos anuais homólogos. Também a registrar valores positivos tiveram as trocas comerciais entre a China e Moçambique. O comércio bilateral cresceu 37,02%, cerca de 517 milhões de euros, com as exportações chinesas a darem um salto de 52,91%, atingindo um valor de 393,2 milhões de euros. As importações de Pequim a Maputo subiram ligeiramente 3,4% nos primeiros 3 meses. Em março, as trocas comerciais entre a China e os países da língua portuguesa cifraram-se em 5,89 mil milhões de euros, caindo 2,7% face a fevereiro. Os dados divulgados incluem São Tomé e Príncipe, apesar do país manter relações diplomáticas com Taiwan e não participar diretamente no Fórum Macau. A Cabo Verde Investimentos tem sido um polo na atração e na promoção de investimentos para Cabo Verde. Só no primeiro trimestre de 2015, a instituição atraiu cerca de 140 milhões de euros, isto destinados a investimentos no arquipélago. Com os objetivos de promover condições propícias à realização de projetos de investimentos nacional e estrangeiro, bem como a promoção da exportação de bens e serviços de origem cabo-verdiana, a Cabo Verde Investimento assume como uma interface entre o investidor e a administração pública, onde qualquer investimento estrangeiro que pretenda investir em Cabo Verde deve necessariamente passar pela agência.
Hoje, no sentido de se ter uma maior eficácia na atração dos investimentos estrangeiros para o país, a Cabo Verde Investimento assume duas perspectivas. Quando nós falamos de atração de investimentos para Cabo Verde e dentro do papel que a Cabo Verde Investimentos desempenha neste âmbito da atração, da fixação e do acompanhamento dos investimentos em Cabo Verde, eu gostaria de abordar duas perspectivas. Nós temos a perspectiva mais reativa, ou seja, um portfólio de investimentos que nós temos vindo a gerir nos últimos 2 anos, que se encontra em várias fases de implementação. Nós temos alguns projetos que se encontram na fase de negociação, ou do tratamento de informação, outros que já deram início, ou outros com perspectiva de arranque para 2015. E dentro deste portfólio, numa perspectiva reativa, ou seja, investidores que contactaram Cabo Verde ou que abordaram a Cabo Verde Investimentos para implementar os seus projetos, para investir em Cabo Verde, temos um portfólio de projetos que ascende aos 500 milhões de euros. Já com a finalidade de se atingir novos mercados, a agência assume uma perspectiva mais proativa, recorrendo ao uso de novos meios, e uma delas é a recém-criada Janela Única de Investimentos. Depois, numa perspectiva mais proativa, ou seja, ações mais concretas, numa posição que a Cabo Verde assumiu há 1 ano e meio para cá, não é? No âmbito do balcão único e da nossa presença online, uma estratégia nova de abordagem mais proativa, nós temos uma gestão corrente e desde o início do ano, de manifestações de interesse efetuadas dentro da plataforma do balcão único de investidor, que foi inaugurada a 14 de novembro último, de aproximadamente 140 milhões de euros em manifestação de interesse em projetos. Para Cabo Verde Investimento, além do setor do turismo que se tem assumido como prioritário, existem outros setores como os da indústria, os das tecnologias de comunicação e informação, o setor marítimo e os das energias renováveis, que já se manifestam de grande interesse para os investidores estrangeiros. Desde os anos 90, Cabo Verde tem adotado medidas e políticas com o objetivo de atrair capitais externos para o desenvolvimento socioeconómico. Mas devido à crise que abalou principalmente os países da União Europeia, que são os principais parceiros de Cabo Verde, é que houve uma redução significativa no influxo do investimento direto estrangeiro. Os investimentos estrangeiros podem ser efetuados sob a forma de investimentos diretos ou de investimentos em carteira. O investimento direto é constituído quando o investidor detém 10% ou mais das ações ordinárias ou direito ao voto numa empresa, e considera-se como investimento em carteira quando ele for inferior a 10%. O investimento direto está dividido em duas modalidades: participação no capital e empréstimos interempresas. A participação no capital compreende a entrada de recursos de bens, moedas e as conversões externas e investimentos estrangeiros diretos, incluindo os valores destinados ao programa de privatizações relacionados com aquisição, subscrição, aumento de capital total ou parcial do capital social de empresas residentes. Os empréstimos interempresas compreendem os créditos concedidos pelas matrizes sediadas no exterior, as suas subsidiárias ou filiais estabelecidas no país. O investimento direto estrangeiro é abrangido também pelo investimento dos imigrantes. Cabo Verde tem estado a implementar medidas de política com o objetivo de atrair investimentos externos desde os anos 90 como forma de colmatar o déficit da balança interna e impulsionar o desenvolvimento socioeconómico. Os países da União Europeia são os maiores emissores do investimento direto estrangeiro para Cabo Verde. Os dados do Banco de Cabo Verde revelam que nos últimos 3 anos o investimento direto estrangeiro cresceu 11%. Cerca de 32% caso excluirmos o investimento direto estrangeiro dos imigrantes, sendo que em 2012 o investimento direto estrangeiro representava o valor global de 8.829,1 milhões de escudos cabo-verdianos, enquanto que 2014 chegou ao valor total de 9.778,5 milhões de escudos cabo-verdianos. Mas convém realçar que o investimento direto estrangeiro dos imigrantes, segundo os dados do Boletim de Estatísticas do Banco de Cabo Verde de março de 2015, entre o ano 2012 e 2014 teve uma queda de 11%. Quanto à origem do investimento direto estrangeiro, o Reino Unido entre 2012 e 2014 registrou um aumento de 34% no investimento estrangeiro cabo-verdiano, enquanto Portugal registrou um decréscimo de 45%. Já em termos de canonização por ilha, Santiago registrou um decréscimo de 88%, enquanto a Ilha do Sal registrou um aumento de 54% dos investimentos diretos estrangeiros. No que se refere à canalização dos investimentos diretos estrangeiros por setores, constate-se que entre o ano 2012 a 2014, o setor do turismo foi o que registrou o maior crescimento, com um aumento de 24%, enquanto nos outros serviços neste mesmo período houve uma queda de 98%. Contudo, é de chamar a atenção o crescimento de investimento direto estrangeiro no setor do turismo e com destino à Ilha do Sal, devido à ilha ser o ponto turístico de referência a nível nacional. Relativamente à queda do investimento direto estrangeiro com destino à Ilha de Santiago e nos outros serviços, pelo fato da ilha concentrar a maioria dos serviços. Hoje, na nossa entrevista, vamos falar sobre o custo e também o acesso ao financiamento
entre outros aspectos da economia nacional. Temos aqui no estúdio como nosso convidado o economista Agnello Sanches. Doutor, muito bem-vindo ao nosso programa, muito boa noite. O Banco de Cabo Verde tomou recentemente medidas a nível nacional, desde alterações da taxa de juros e também o alargamento do prazo para o pagamento também dos empréstimos. E essas medidas, o BCV declarou também que os bancos passam a ter mais dinheiro para disponibilizar à economia real. Qual é a leitura que faz dessas medidas feitas pelo Banco de Cabo Verde? Bom, antes de mais, boa noite. E, efetivamente, estamos há quase 6 meses dessas medidas. São medidas, acho que estamos a referir de medidas do fim do ano e início do ano. De modo que, também, em relação a já, sim, falou aqui da questão dos prazos, os prazos referem-se mais à questão das garantias, isto é, no caso de dação em pagamento, que não é a prática do mercado, mas que o Banco de Cabo Verde alargou um pouco aquilo que é o prazo jurídico, de 2 anos para 5 anos, para o caso de dação em pagamento, para ajudar os bancos que, por imposição legal, não podem ter imóveis nos ativos, porque não é o negócio deles, dos bancos. Por isso, essa medida do banco pretende adequar a estrutura ou as condições a um momento de crise que vivemos desde 2010. De modo que, desde 2010, em que as condições de acesso ao crédito e custo, que nunca foram boas em Cabo Verde, agravaram-se ainda mais. Agora, a pergunta que está a fazer é que se há impacto positivo nessas condições de custo e de acesso, eu diria que ainda não temos resultados, novamente. Porquê? Porque, como disse na altura, essas medidas só terão impactos positivos se forem acompanhadas de políticas a nível das políticas macroeconómicas, a nível da economia real, que têm a ver com incentivos, que têm a ver com o aliviamento da carga fiscal, que tem a ver com a criação de condições gerais de melhoramento do ambiente de negócio. Ora, Cabo Verde, neste momento, estamos numa atualidade muito densa em termos de informação financeira sobre as condições da realização de negócio em Cabo Verde, tanto do Doing Business, o relatório do Banco Mundial, de Doing Business, que situa Cabo Verde ainda num nível não muito encorajador para a realização de negócios, com indicadores como, por exemplo, o acesso a crédito, como um dos indicadores onde Cabo Verde está penalizado, apesar de estar numa média boa a nível da África subsaariana, mas Cabo Verde não pode estar a comparar só a esse nível. Nós já dissemos que nós estamos ligados a um mercado que é do euro e teríamos que ter algum indicador de comparabilidade com esse mercado. De modo que, em termos concretos de medidas do Banco Central, de afrouxamento, tudo que tem a ver com as taxas diretoras, mesmo os mecanismos que têm a ver com a garantia dos mutuários, dos aforadores, desculpem, aqueles que fazem depósitos através de mecanismos do Banco Central, que chamamos reserva mínima de caixa, para o banco ter alguma retaguarda para garantir também o mercado. Mesmo ali, quando há o melhoramento, todas essas medidas têm impacto se forem conjugadas com outras situações. Nomeadamente, vivemos num mercado de crise que, por si só, diz que o custo, quando há um agravamento de risco, os bancos costumam agravar a taxa de juros. Estamos num mercado de crise, mas estamos num mercado de crescimento muito tímido, estamos num mercado com desemprego elevado, com deflação, portanto uma economia abaixo da sua capacidade, mas sobretudo os bancos são sensíveis ao comportamento das empresas. Há falências, empresas sentem-se pressionadas pela fiscalidade, é o que as empresas hoje mostram-se muito inquietas por causa da pressão fiscal e os bancos são muito atentos ao óbito de empresas. Mas o que é que tem falhado nessa ótica? E isso, só para concluir, isso tem a ver com o custo. O custo de crédito é o quê? O banco não empresta o dinheiro que tem.
o banco empresta o dinheiro dos depositantes, sobretudo os bancos que temos, e que pagam juros sobre esses dinheiros, esses fundos que mobilizam. Para além dos juros, há o custo operacional, que tem a ver com toda a gestão operacional, que é muito caro em Cabo Verde. Isso faz o custo de crédito elevar. Para além desse aspecto, que é mais direto, há o aspecto do mercado, que tem a ver com o aspecto risco. Quando maior for o nível de risco, maior será o agravamento da taxa de juros. Por isso, há essa situação em que o custo de crédito é elevado em Cabo Verde e não há como baixar só pela mágica do afrouxamento da política monetária. Tem que haver outras medidas, nomeadamente o emprego, a procura de maior emprego da economia, dos fatores, mão de obra, capitais, para poder digamos, fazer diminuir o custo. O custo operacional tem a ver com as telecomunicações, com a energia, com o custo de fatores. Os bancos aqui dependem muito do exterior em termos de softwares, há um custo exorbitante, de modo que isso tudo, quem paga é o mutuário, aquele que empresta. Depois, quando há mal parado, isto é, o crédito que não se paga, há vários níveis, há 90 dias, há mais de 90 dias, e neste momento estamos ao nível de 14%, quando em 2010 estávamos a 4%. Significa que o banco agrava aí, pela via do aumento de taxa de juros, como a seguradora também. Quando há muitos sinistros, há um alargar de sinistros, as seguradoras aumentam o prémio, porque o mercado que paga. O mercado tem que pagar. Portanto, isso para falar do custo. O acesso, já vimos que os bancos que temos não nos dá garantia para promover pesca, para promover agricultura, para promover pequenos negócios. Mas isso é um discurso de pequenas e médias empresas. Há muitos anos. Nós estamos a falar disso há anos. Eu me lembro a nível Mas porquê, doutor? Porquê? Porque os bancos que temos, a maioria deles são bancos comerciais, tradicionais, de depósitos. E estão perante uma regras prudenciais de proteção de depósitos de clientes, que são nossos depósitos, que o banco empresta, mas tem que recuperar. Mas existe um dinheiro do banco para além daquele dinheiro que é o nosso, digamos assim? Em termos práticos, é assim que é o negócio bancário. O negócio bancário, o banco não tem grandes capitais, fundos próprios. Ou seja, funciona com o dinheiro do depósito dos clientes. O passivo do banco, portanto, é efetivamente o depósito da grande clientela. Por isso que existe o Banco de Cabo Verde, a autoridade monetária, para controlar e para garantir que esses depósitos possam estar a qualquer momento da sua... Quer dizer, o depositante, o aforador, tem direito a obter, e já o Banco de Cabo Verde fala até de garantia do próprio Banco de Cabo Verde, para esse efeito, para além daquilo que existe. De forma que, o que estamos a dizer, o acesso ao crédito, os bancos, são rigorosos, têm que ser muito rigorosos, porque não são bancos de investimentos, que são bancos dos investidores institucionais que estão habilitados a correr mais riscos e estarão mais à vontade, mais afrouxados a nível da autoridade monetária para poderem ir mais além. Se calhar nem precisaríamos de muito mais instituições. Precisávamos de mecanismo, isto é, o governo garantir aos bancos para poderem estar muito mais à vontade na concessão de crédito à economia em determinadas áreas onde os bancos não se sentem muito bem. Doutor, muito obrigada mesmo pelo seu esclarecimento. Infelizmente, o nosso tempo é pouquíssimo. Já estamos a terminar essa entrevista, mas antes de terminar, na sua opinião, então, quais são as medidas que deviam ser tomadas, nesse caso, para fortalecer o setor privado? Há uma questão cultural que eu disse, que é toda estamos a falar de cidadania fiscal, porque não de uma cidadania empresarial, numa ótica não do empresário promover a cidadania, mas numa perspectiva também de promover uma cultura pró-empresariado, para a promoção do empresariado, do setor privado. Isso a nível da administração pública, para desenvolver... É a primeira coisa, porque o problema é cultural. Depois, há que tomar todas aquelas medidas que eu enunciei, algumas que têm a ver com medidas de políticas de acompanhamento, que têm a ver com incentivos, a questão
à economia, a questão de linhas de créditos para setores onde o banco não se sente muito à vontade para assumir riscos, mas também fazer funcionar os mecanismos de gestão e de proteção de risco, como Cabo Verde, o Fundo Garante e os instrumentos que o governo criou recentemente, mas que ainda na prática ainda não existem. Portanto, as medidas já... nós não temos necessidade de dar muito aconselhamento, porque as coisas... o diagnóstico foi feito há muito tempo, já se disse muita coisa, o governo até já tomou... Ou seja, as medidas já foram tomadas, mas o que falta é fazer. Mas que não foram implementadas. Essas decisões precisam ser implementadas. É isso que nos falta. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo de estar aqui connosco na Praça Financeira. Eu é que agradeço. Agora sim, vamos para um curtíssimo intervalo, voltamos já a seguir. Olá, sejam bem-vindos à segunda parte desse programa. Planear é fazer planos para o futuro. Quer fazer o seu rendimento render mais? Planeamento financeiro. Este é o tema da reportagem que segue. Na reportagem de hoje vamos falar de gastos, mas o mais importante, de como poupar. Afinal, planear e gastar menos é o que todo mundo pretende com o seu rendimento. Ao falarmos em planejamento, pensamos logo em economizar, em restrições de gastos. Planear e economizar são palavras-chave que vão garantir uma vida financeira mais saudável. Planejar é fazer planos e quando fazemos planos estamos pensando no futuro. Então, planeamento financeiro nada mais é do que decidirmos com antecedência o que faremos com o nosso dinheiro. Para planejar é necessário termos um mínimo de controle, saber ter consciência clara de quanto se ganha e quanto se gasta. Isto não é válido apenas para as pessoas, mas também para as empresas e até mesmo para o governo. Quem gasta mais do que ganha pode-se afirmar que no futuro terá sérios problemas financeiros. No mundo da economia, os gastadores são chamados de agentes deficitários, cuja renda não é suficiente para cobrir suas despesas mensais. Juros, de uma forma bem simples, eles representam o custo do dinheiro. Toda mercadoria ou serviço possui um valor e com dinheiro não é diferente. Assim como qualquer mercadoria, o dinheiro pode ficar mais caro ou mais barato, o que é mesmo para dizer que os juros podem subir ou cair. Quais são os fatores que afetam o preço do dinheiro? Já ouviu falar da inflação? É um dos fatores que mexe muito com a taxa de juros, com o aumento do preço dos produtos, ou seja, a inflação é alta, o poder de compra da nossa moeda diminui e quando isso acontece, o seu salário não dá conta de todas as despesas mensais. A inflação pode ocorrer por diversos motivos. Um deles é quando se emite moeda de forma descontrolada. Isso acontece quando os governantes, para cobrir gastos das suas administrações, acabam injetando um grande volume de dinheiro na economia, provocando assim um aumento de preços. A lei da oferta e da procura é uma lei da economia que se baseia no comportamento humano. Ela diz que quando há excesso na oferta de um produto, o seu preço costuma cair e o contrário também é verdadeiro. Um produto acaba ficando mais caro quando está em falta no mercado. A falta de planejamento financeiro encontra justificativas das mais variadas e não a simples desorganização. Normalmente as pessoas se enganam no que diz respeito ao planeamento financeiro. O começo de um planeamento orçamentário é conhecer o seu comportamento passado para só então planejar o futuro, dizem os especialistas. Segundo os mesmos, as desculpas mais comuns são a falta de tempo, a falta de entendimento do próprio controle e a falta de conhecimento. Assim que o indivíduo começa a notar seus gastos, estes automaticamente são reduzidos, afirmam. Mas para isso deve-se entender, por exemplo, que fazer o orçamento financeiro não tem por objetivo gastar menos e sim gastar melhor. Para as famílias ficam então aqui algumas sugestões de como planear o seu rendimento. Acompanhe as suas receitas e despesas, compare os preços antes de comprar produtos, compre somente o que precisa, faça metas para alcançar o seu objetivo, seja realista na hora de traçar os seus objetivos, analise mensalmente os seus objetivos, viva de acordo com o seu padrão de vida, busque informações sobre investimentos. Para os interessados em investir em títulos de tesouro, conheça agora o calendário de leilões previstos para o segundo trimestre de 2015.
Neste segundo trimestre de 2015 irá ser realizado 4 leilões de títulos do Tesouro, 2 bilhetes do Tesouro, 2 obrigações do Tesouro. Esses leilões têm um total montante indicativo de 1.300 milhões de escudos. Ter atenção que o calendário indicativo pode ser alterado ou modificado pela direção do Tesouro. O próximo leilão está agendado para o dia 21 de maio. São 200 mil bilhetes do Tesouro com valor nominal de 1.000 escudos com maturidade de 90 dias. A maturidade é a data que a capital em dívida é pago aos investidores. Atualize-se agora com as cotações do dia e com o calendário de juros dos empréstimos obrigacionistas. Nesta quarta-feira, a Bolsa fechou com as ações da Enacol cotadas a 2.450 escudos e a da Sociedade Cabo-Verdiana de Tabacos a 3.000 por ações. As ações da Caixa Económica de Cabo Verde estão cotadas a 2.990 escudos por ação e as ações do BCA encontram-se por 3.500 escudos por ação. Quanto às ordens de compra no mercado secundário, somente a Sociedade Cabo-Verdiana de Tabacos dispõe da melhor ordem de compra, com 11 ações ao preço de 3.040 escudos. No que se refere às ordens de venda, o BCA apresenta a melhor ordem de venda de 650 ações ao preço de 3.500 escudos. Já a Caixa Económica de Cabo Verde, com 4.089 ações ao preço de 3.000 escudos. Por fim, a Enacol registra na melhor ordem de venda com 100 ações ao preço de 2.500 escudos. Os juros relativos ao 16º cupom da série B e C das obrigações da Eletra vencem a 15 de junho. A 17 de julho de 2015 vence o 9º cupom das obrigações do Banco BAE Cabo Verde. Ponto final no programa de hoje. Prometemos voltar na próxima semana. A frase de hoje é a seguinte: mais importante que vencer é a coragem de começar. Tenha uma ótima semana.